Muito bem, gente. Boa tarde, mais uma vez. Como vocês já sabem, hoje, dia 11 de maio, na nossa disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1, Parasitas 1, né? Desculpe, vamos falar sobre a carga horária prática, mas com todo esse contexto de pandemia, a gente vai fazer demonstração aqui de como se pode, em campo, observar algumas características da própria planta e do agente que pode causar doença, e isso faz com que a gente obtenha de forma precoce algumas informações sobre a incidência de insetos considerados pragas, da infestação de doença na área e, consequentemente, entrar com medida de controle da doença o quanto antes para diminuir os prejuízos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre sintomas e sinais da ocorrência de pragas e doenças em cultivo. Como você já sabe, a aula está sendo gravada e fica disponível aí no canal Vinícius Reis Oficial, lá no YouTube, o que não impede de vocês aí fazerem perguntas durante a nossa aula. Portanto, o objetivo do nosso encontro de hoje aqui, né, da nossa aula, é apresentar algumas características em campo, né, nas espécies vegetais, em plantas, os principais sintomas e sinais da presença de pragas e doenças em espécies vegetais, em plantas. Mas antes de começar, é importante recordar, né, relembrar. E aí eu peço que vocês se manifestem. O que são sintomas e o que são sinais quando a gente fala de infestação de praga, de doenças em plantas. O que são sintomas e o que são sinais? Relembram? Vamos relembrar? Alguém se manifesta? Ou eu posso perguntar? Roberta? Roberta, você está aí? Catarina? Lorena? Professor, os sintomas é quando, tipo, quando uma cultura já está apresentando, tipo, vamos supor, as folhas já estão amareladas, ali ela está com algum sintoma. E os sinais é quando já vem aquele, já está com fungos, né? Não? Quando a planta já está, tipo, apodrecendo, alguma coisa assim, já está ficando preta ou já... Ficou um pouco confuso. Vamos esclarecer. Um pouco além daquilo que você colocou. Os sintomas, na verdade, são a manifestação que o vegetal, né, que a planta nos dá. Ou seja, essa questão do amarelecimento aí pode ser uma série de coisas, mas ela está ali manifestando na sua folha, por exemplo, ou no fruto, que alguma coisa está errada. Então, o Que está sintoma, precisando de algum nutriente, alguma coisa, não é isso? Mais ou menos isso. ou que sofreu o ataque de um besouro, de um inseto, ou de algum micro-organismo. Então, os sintomas significam que nos dizem que a planta está se manifestando diante da presença de algum agente fitopatógeno. Repito, sintomas é a manifestação da planta diante da ação de um agente fitopatógeno. E aí, como você colocou, um exemplo seria o amarelecimento das folhas, por exemplo. E o que são os sinais? Sinais, você vai conseguir observar em campo, na planta, exatamente a estrutura do patógeno. Portanto, sintomas, manifestação da planta e sinais, a própria estrutura do patógeno. Ou seja, se você vê ali uma pata de um besouro, um esporo, um micélio, que são estruturas de um fungo, isso são evidências do agente fitopatógeno. Resumindo, sintomas, manifestação da planta diante da ação de um patógeno, e os sinais são as estruturas do patógeno presente ali no tecido vegetal, seja folha, fruto ou caule. Ficou claro? Ficou. Então, vamos lá. Então, como eu disse, o primeiro passo para você fazer esse programa de controle de pragas e doenças é você fazer de forma correta essa observação dos sinais e principalmente dos sintomas da planta. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui inicialmente, né, esse cartaz aí, que foi elaborado pela CEPLAC, né,
que é um órgão que se dedica a pesquisas com o cacau aqui na região e em outros estados também, que está nos informando aí sobre a preocupação quando uma doença importantíssima nos cacaueiros, que é a monilíase. A monilíase, felizmente, ainda não está presente em nossa região. E felizmente, por quê? Porque é uma doença muito séria, mas muito séria. Alguns dizem que é muito pior do que a vassoura de bruxa, que já causou estragos e continua fazendo estragos aqui na região desde o final da década de 80. Então, a campanha deles, né, da CEPLAC, dos órgãos de extensão, né, de combate a essas epidemias e doenças em espécies vegetais, é no sentido de fazer a prevenção. A prevenção, como o nome está dizendo aí, como o cartaz está nos informando aí, prevenir é o melhor controle. E por que é a melhor forma? Porque você, através de barreiras fitossanitárias que são instaladas aí em cidades, nas fronteiras de estados ou até de países, impede a disseminação dessa doença através do seu agente fitopatógeno, que é um fungo. Então, impede essa circulação dos frutos ou parte dos vegetais através de comercialização de frutos ou de mudas também. Então, por isso que é importante a atuação de fiscais da defesa fitossanitária nesse sentido de impedir a transição dessa doença, mas a gente vai mostrar aqui algumas imagens. Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo o som. Como eu disse, né, a intenção nesse momento da disciplina aqui, nessa segunda parte, é fazer com que vocês possam ter um contato maior, não só com a disciplina, mas com o professor aqui que vos fala, e o campo. Então, com todo cuidado, vocês podem observar utilizando máscara e distanciamento, né? Eu visitei algumas propriedades para mostrar para vocês o que eu estou colocando aqui em termos de sinais e sintomas. Como é que a gente pode observar isso no campo? Com alguma experiência, você, a partir da observação dos sinais ou sintomas, você consegue identificar o agente fitopatógeno, aquele que causa a doença, e dizer também, em alguns casos, qual é a doença. Ok? Então, vou passar para vocês aqui um pequeno vídeo sobre alguns sintomas e sinais em uma propriedade, e eu gostaria que vocês me dessem um retorno se vocês estão ouvindo o som. Podemos começar? Pode. Então, por gentileza, me digam se vocês estão ouvindo o som aí, tá? Olá, jovens, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius, mais uma vez aqui em campo, demonstrando a importância de fazermos um controle da incidência de insetos que podem ser considerados praga na nossa lavoura. Estamos aqui à sombra de um cacaueiro, no distrito de São Baituba, né? Uma propriedade onde a gente... Tá saindo, mas tá baixo, professor. Olá, jovens, tudo bem? Então, vamos para o plano B. Só um minuto. Eu vou abrir o vídeo direto aqui. Tá bom? Deixa eu abrir o vídeo direto, que aí eu imagino que fique melhor. Só um segundinho aí que eu já estou abrindo aqui. Só um minuto, tá, gente? Já está abrindo.
Estão conseguindo ver? Sim. Olá, jovens. Tudo bem? Aqui é o professor Vinícius, mais uma vez aqui em campo, demonstrando para vocês a importância de... O som tá bom? Tá. Então tá, vamos lá, hein? Tá. fazermos um controle da incidência de insetos que podem ser considerados praga na nossa lavoura. Estamos aqui à sombra de um cacaueiro, no distrito de Sambaituba, né? Uma propriedade onde a gente vai ter a oportunidade de observar aí alguns sintomas e sinais do ataque de pragas e especialmente de doenças. Então, quando a gente está em campo, é importante a gente observar quais são esses sinais e esses sintomas que os insetos considerados pragas e as doenças também nos demonstram, porque em campo a gente já consegue identificar qual provavelmente é a doença ou a praga que está incidindo na nossa cultura. E para nos auxiliar nesse diagnóstico em campo, é interessante utilizar a mão de algumas ferramentas, como por exemplo a instalação de armadilhas, como vocês podem ver aqui, para atrair insetos. Nesse caso, a gente está falando de uma armadilha na cor azul, ou seja, o inseto vai ser atraído pela cor azul, e nessa fita aqui há a presença de cola. Então, o inseto ele vai ficar aderido aqui na nossa armadilha de cor luminosa. A gente vai deixar na nossa área aqui essa armadilha, vamos fazer a fixação dessa armadilha aqui. E aí é importante, naturalmente, que em um intervalo de 2 ou 3 dias depois, a gente retorne à área de modo que a gente consiga observar a quantidade e a diversidade de insetos presentes ali para que a gente tenha um diagnóstico de qual doença ou praga está presente naquela região. E se há necessidade, a depender do número de insetos ali, de fazer uma aplicação de inseticida, por exemplo. Então, se a quantidade observada ali no intervalo de 3 dias ela pode causar um dano econômico, então há necessidade de fazer essa aplicação de inseticida. Lembrando sempre que é priorizar a aplicação de inseticidas naturais, como já demonstrado em outras aulas anteriores, ok? Então esse é o tipo de armadilha que pode ser instalada na área, e aqui nós temos outra, que é a armadilha etanólica, que eu também já demonstrei para vocês em vídeo. Então a armadilha ela vai atrair os insetos em função do odor que é liberado pelo álcool, foi instalado agora há pouco também, então no intervalo de 3 dias a gente vai retornar aqui a nossa área para observar aqui a quantidade e diversidade de insetos, para que a gente tenha assim um diagnóstico melhor das espécies que estão atuando na área e que possivelmente podem causar danos às culturas. Bom, uma ferramenta útil que nos auxilia em campo no diagnóstico de doenças, de pragas, e em especial na observação dos sintomas e sinais que esses patógenos, esses insetos, essas doenças provocam as plantas, é a utilização de uma lupa. Essa lupa de bolso aqui, ela permite que a gente observe aí, ó, as estruturas das plantas aí com o auxílio dessa lupa, né? E consequentemente a gente vai conseguir observar a presença de sinais e sintomas de doença. Falando do cacaueiro, a gente tem aqui um exemplo clássico, né, de uma vassoura de bruxa, né? Então esse galho aí com os nós, os entrenós muito perto, né, muito perto um do outro, isso é uma característica da doença, da principal doença do cacaueiro, que é a vassoura de bruxa. Então nós estamos falando aqui de uma doença que acomete os cacaueiros na região sul da Bahia. Nós estamos aqui no município de Ilhéus, Bahia, e consequentemente a vassoura de bruxa é uma doença muito importante no que diz respeito a os danos econômicos que provoca a cultura do cacaueiro. Então nós estamos aqui considerando os conceitos que a gente tem de sintomas e sinais da presença de pragas e doenças. Quando a gente observa aqui essa característica da presença da vassoura de bruxa, da doença vassoura de bruxa, eu estou querendo que vocês relembrem os conceitos de sintomas e sinais de doença. O que são sintomas? É a manifestação da planta quando ela é submetida ao ataque de um patógeno. Repetindo, sintomas é a manifestação da planta quando ela é submetida ao ataque do patógeno. Então isso aqui é um sintoma, a planta apresenta aqui essas características. O que seria um sinal? É a presença do próprio patógeno na planta. Então quando você observa ali uma estrutura fúngica, parte de um fungo, ou o próprio inseto, uma pata de um inseto, os ovos do inseto, larvas de inseto na sua área, então você tem aí os sinais. Então,
Sinais são os próprios patógenos ou estruturas do patógeno na sua área, e sintomas é a manifestação da planta quando esse patógeno ele ataca a sua planta. Então, nesse caso aqui, nós temos um sintoma da presença da vassoura de bucha no cacauê. Bom, vamos explorar mais a nossa área aqui, de modo que a gente consiga observar outros sintomas. Bom, aqui nós temos, como vocês podem observar, né, a cana-de-açúcar, que é bastante útil também na nossa região aqui, porque ela é plantada com a finalidade de fazer a extração do suco, né, do caldo de cana. Então, é uma cultura que realmente estimula a economia local, né? Em grandes propriedades, naturalmente, essa cana-de-açúcar é processada para produzir álcool, açúcar, entre outros. E existe uma doença que é muito comum na cana-de-açúcar, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui da manifestação dos sintomas. Observe aqui a presença de manchas amarelas na cana-de-açúcar, que nos define que possivelmente há a presença de um fungo aí. O fungo da mancha amarela é o Mycovelosiella. Então, essas manchas amarelas na cana-de-açúcar aí vão nos possibilitar aí a indicação da presença da doença na cana-de-açúcar. Então, observe aí que em campo, mais uma vez falando, com algum conhecimento da planta, da biologia da planta, da presença de insetos, da biologia dos insetos, a gente consegue observar as características de sinais e sintomas. Então, aqui nós temos também, né, o cultivo da bananeira, e como vocês podem observar, a gente tem duas doenças na bananeira que são realmente, que chamam muita atenção, que é a cigatoca negra, que realmente acaba com os bananais, e temos a cigatoca amarela. Nesse caso aqui, nesse pé de banana, né, vocês estão observando aqui a presença de colorações, manchas amareladas, que nos indica aí a presença da cigatoca amarela, que é muito comum em plantio de bananeira, que você pode fazer com tratos culturais muito simples, pode conviver com essa doença. Então aqui nós temos a presença da cigatoca amarela, ou seja, é um fungo chamado Mycosphaerella musicola. Então este fungo, ele provoca essa doença chamada de mancha amarela, na bananeira. Bom, e aqui a gente tem a possibilidade também de demonstrar que, como a gente tem a presença aqui de coqueiros, vamos falar um pouco sobre a questão da principal praga e doença que acomete o coqueiro. Vamos fazer aqui um tour pela nossa área. Mais presenças aqui, como vocês podem observar, né, da cigatoca amarela. Mas vamos aqui para o que nos interessa, que é, nesse caso, o coqueiro. Então, nos acompanhem. Bom, então, aqui nós temos o coqueiro, né? O coqueiro, ele tem uma praga, né? A presença de uma praga nos coqueiros é muito comum, que é um besouro da ordem Coleóptera. Nós já estamos falando aí das características de insetos, né? Então, o besouro é da ordem Coleóptera, desculpe. Esse besouro, ele tem como nome científico Rhynchophorus palmarum. Então, esse besouro, ele vai atacar o olho da planta, naturalmente buscando a sua seiva para se nutrir. O problema é que esse besouro, o Coleóptero Rhynchophorus palmarum, ele provoca danos diretos e danos indiretos. O que eu estou querendo dizer? Que quando ele ataca o olho da planta procurando seiva para se nutrir, ele está provocando um dano direto, que é sugando a seiva. E o dano indireto é que ele age como um vetor. Ele age como um vetor de mais duas doenças. A primeira doença é o anel vermelho, ou seja, se essa planta vier realmente a morrer e o produtor ele fizer um corte aqui transversal na estipe do coqueiro, você vai observar uma mancha de coloração vermelha em forma de anel. Por isso que o nome da doença é anel vermelho do coqueiro. E essa doença é provocada por um nematóide, ou seja, um organismo que habita o solo, ou seja, ele vai contaminar as raízes. Esse nematóide é chamado de Bursaphelencus rhynchophilus. E esse nematóide, ele é transportado para a planta pelo besouro Coleóptero aí, né, Rhynchophorus palmarum, que provoca danos no coqueiro. Então, esse besouro ele pode ser vetor dessa doença anel vermelho.
e também de uma outra doença provocada por um fungo. O nome da doença é resinose. Essa doença é provocada por um fungo Thiela viopsis. E aí, aqui, a gente tem uma característica importante que pode ser observada em campo, ou seja, a gente tem os sinais da presença dessa doença. Então, desculpe, nós temos aqui os sintomas, que é a manifestação da planta frente à ação do patógeno, né? Nesse caso, o fungo aqui. Então, a resinose, ela vai provocar aqui, ó, o surgimento aqui nesse tipo do coqueiro, dessa característica aqui, da exudação, da liberação dessa substância aqui em forma de resina. Observe aí também, minha gente, ó, que as formigas, elas não dão sossego aí, né, aos plantios. Então, como vocês já podem observar, a possibilidade de utilizar inseticidas naturais, como o NIM, para fazer o controle aí dessas doenças, dessas pragas, desculpa aí, dos insetos. Então, fizemos aí, no dia de hoje, um pequeno tour aí nessa propriedade. Então, a propriedade muito organizada, podem observar aí, vamos fazer muito bem organizada, muito bem cuidada. Ali ao fundo eles colocam os restos de materiais que estão contaminados, por exemplo, com a vassoura, queimam, para justamente eliminar os focos de inóculo na área. Mas ainda assim, observa-se aí a presença de algumas doenças e pragas também, o que pode ser observado em campo quando você analisa os sintomas e sinais dessas doenças. Então, como eu disse, com auxílio de uma lupa de bolso, algum conhecimento específico da cultura, você pode fazer a identificação observando esses sinais e sintomas da presença de pragas e doenças, para que vocês possam efetivamente minimizar os danos econômicos na sua cultura, seja no coqueiro, bananeira, na cana e também no cacaueiro. E aí a gente fica com essas dicas por aqui. No dia de hoje a gente se vê no próximo vídeo. Olá, jovens. Tudo bem? Muito bem. Conseguiram compreender, acompanhar aí? Sim, professor. Muito bem. Tá dormindo não, né? Não, estava prestando atenção. Muito bem. Então, o que eu quis mostrar a vocês aí nesse vídeo foi que com algum conhecimento aí da planta e das principais pragas e doenças, você, em campo já, você pode fazer esse diagnóstico, e isso é importante quando você faz o diagnóstico precoce, porque você sabe exatamente o momento que você vai adotar uma medida de prevenção ou de controle da doença. Algumas imagens eu vou mostrar para vocês aqui com maior detalhe, para vocês conseguirem fazer essa relação do que eu mostrei no vídeo com uma fotografia que tem uma qualidade melhor, retirada no próprio campo. Tudo bem? Ô, professor, e tu tem o resultado dessa armadilha? Como é que ela ficou depois? Tenho sim. Vamos ver. Acho que na semana que vem, certo? Certo. Bom, aqui eu vou mostrar algumas fotos desses sintomas e sinais. E aí eu gostaria de perguntar a vocês nesse momento aqui. Essas fotos que eu estou mostrando aí sobre a doença vassoura de bruxa no cacaueiro nos mostram o quê? Sintomas ou sinais? Sinais. Sinais? Me diga aí, Lorena, quais são os Eu sinais? acho essa foto da direita em cima, com esses pontinhos brancos. Isso aqui? Parecendo Isso. Ah, Isso é um sinal? Eu acho que é um sinal. E esses, como é o nome? Cogumelos, São cogumelos aqui embaixo, né? Na terceira imagem abaixo. isso aqui, né? Uhum. É uma Sim, espécie de cogumelos, né? isso. Isso é um sinal? Eu acho que é um sinal. Então, Na primeira, acredito que só os sintomas, porque as folhas já estão secas. Só consigo enxergar até aí. perfeito, Lorena. Aqui nós temos os sintomas, que justamente a planta está manifestando, né? As folhas já estão, um galho típico de vassoura mesmo, foto essa retirada lá na propriedade. E aqui nós temos, curiosamente, sintomas, que são o que é o galho, né, seco, né? E a estrutura do patógeno. Isso branco aqui, ó,
é o que a gente conhece como basidiocarpo, que no popular a gente conhece como cogumelo. Então, isso aqui é a estrutura do fungo que provoca a doença vassoura de bucho. Aqui ele está na folha e aqui ele está no fruto. Então, nós temos aí sintomas e sinais, manifestação da planta e a própria presença da estrutura do patógeno, nesse caso, um fungo. Perfeito. Nós temos ainda bom, aqui nós temos, como eu falei, né, os sintomas e principalmente sinais da doença monilíase, que é provocada por um fungo, né, Monilióftora, e que realmente é uma doença devastadora. Aqui nós temos nessa imagem ó, a sequência da progressão da doença no fruto. Né? Primeiro aparece aqui inicialmente algumas pequenas manchas de coloração na tonalidade até de chocolate, depois isso progride, né? Ficando aí com essa estrutura, com essa lesão, e aí em seguida a gente começa já a aparecer aqui uma espécie de um pó, né, que é justamente a estrutura de reprodução, que são os esporos. E em seguida, com o fruto aqui já totalmente dominado pelo esporo. São esses esporos aqui que dão origem a novos seres. Então, imagina a quantidade de plantas ou de parte de plantas que podem ser infectadas com esses esporos aqui. Né? Então, bilhões de esporos podem estar presentes em um único fruto. Então, é um risco biológico aí para a cultura do cacau e que é preciso realmente ter cuidado aí, especialmente no trânsito das partes da planta, né, como mudas, frutos, enfim, para que essa doença não chegue à região e provoque danos semelhantes ou até piores do que a vassoura de bucho. Então, isso aí são estruturas que podem ser vistas em campo. Como eu disse, né, fazendo aqui uma revisão daquilo que eu mostrei no vídeo aí, que vocês acabaram de ver, aqui temos o coqueiro, que tem uma doença muito importante, que é o anel vermelho do coqueiro, provocado por este besouro, né, da ordem Coleóptera. Então, esse besouro, como vocês podem ver aqui, tem um aparelho bucal picador, então, ao introduzir esse aparelho aqui no olho, que a gente chama no olho, né, superfície apical da planta, para extrair a seiva e se nutrir dos nutrientes da planta, o besouro ele pode introduzir no coqueiro aí um outro organismo, que é um nematóide, é isso que vocês estão vendo aqui, ó, chamado Bursaphelenchus cocófilos. Esse nematóide, ele atua no sistema radicular, ou seja, no solo da planta, danificando a planta, porque suga os seus nutrientes e a planta pode vir realmente a morrer. No caso da doença do coqueiro, né, que é o anel vermelho, como vocês podem ver aqui, ó, com a planta morta, se você fizer um corte transversal aí na estipe aqui do coqueiro, que vocês vão observar essa imagem aqui, ó, o que tem nessa imagem, né, que é um anel vermelho, característico aí dessa doença provocada pelo nematóide Bursaphelenchus cocófilo, que é transportado, ou seja, utiliza o besouro como vetor de transporte. E aqui é a outra doença provocada também pela ação desse besouro, que é a famosa resinose. Então, na estipe do coqueiro, como vocês estão vendo aqui, esse trabalhador, é uma espécie dessa resina e provocada por esses orifícios que são feitos aqui pelo fungo chamado Thielaviopsis paradoxa. Então, são duas doenças importantes que têm ação direta aí do besouro Bursaphelenchus cocófilos. E essas estruturas aí, elas nos permitem que em campo você consiga observar e, consequentemente, chegar a um diagnóstico, né? Especialmente se você conseguir observar o besouro transitando ali, você já pode imaginar que ele está ali provocando algum dano que futuramente vai provocar essas duas doenças, anel vermelho ou esta resinose. Por enquanto, dúvidas ou podemos seguir? Pode seguir. Então, vamos lá. Aqui são imagens também, né, da doença chamada mancha amarela lá na cana-de-açúcar, como mostrei vocês no vídeo aqui, em detalhes mais específicos, né? Então, como eu disse aqui, utilizando uma lupa
ou observando aqui com maior detalhamento aqui na parte aérea, né, nas folhas, observe aqui, né, em um detalhe maior, você consegue ver a mancha amarela que é provocada pelo fungo Mycovelosiella. E, naturalmente, em ambientes que têm uma umidade maior, a tendência é que essas manchas amarelas elas estejam presentes com mais frequência. E, Loreane, objeto da sua curiosidade inicial, nós temos a fumagina, que é aquela estrutura escura, né, que a gente observa em algumas folhas de diversas culturas. Neste caso específico, a gente tem a fumagina. Então, observe aqui no detalhe, né, que eu fiz a fotografia. Então, quando você observa na folha, toda essa parte aí, ó, escura aí, é o resultado da fumagina. A fumagina é o resultado direto do ataque de pulgões? Não. O pulgão, ele é um inseto que ele é sugador de seiva, né? E ao fazer esses pequenos orifícios na superfície da folha, ele deixa uma porta de entrada para um fungo, que o fungo é chamado de capsídeo. É esse fungo que está aí nessa superfície, provocando essa coloração escurecida que a gente popularmente conhece como fumagina. Entendido, Loreane? Sim, professor. Então, e na próxima semana, a gente vai fazer o preparo de inseticidas naturais e vai aplicar, inclusive, neste pé de acerola, aí vocês vão ver que dá para fazer o controle de forma eficiente e sem fazer muitos investimentos financeiros. Então, fique atenta, esteja presente na nossa próxima aula, que você com certeza vai conseguir minimizar essa dúvida. Certo. Beleza? Roberta, Catarina, dúvidas por enquanto? Não, professor, não. Tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Aqui, mais uma vez, em detalhes, né, as imagens, detalhes sobre as imagens que foram feitas lá, do fungo chamado Mycosphera muscicula. Este fungo provoca essas lesões na folha da bananeira, causando a doença que a gente conhece como cigatoca amarela. Ô, professor, Então, o mamoeiro também, que as folhas ficam amareladas, é essa cigatoca amarela ou é outra não, questão? é outro tipo de doença. O mamoeiro, ele sofre muito com a presença de vírus também, sabe? Mas não é a cigatoca, não, no caso do mamoeiro. Bom, eu só queria chamar a atenção antes de passar aqui para um detalhe. Vocês observem que as filmagens, né, e as fotos, ela não tem assim algumas não tem nenhum cenário, vamos dizer assim, perfeito. Está realmente retratando a realidade das propriedades que eu visitei, de modo que vocês consigam enxergar de fato aquilo que vocês vão encontrar no campo, tá? Então, poderiam ser vídeos mais trabalhados, editados, até com qualidade até melhor, mas eu quis demonstrar para vocês aqui essa preocupação de trazer o que é a maioria da realidade do que a gente encontra no campo, tá bom? Então, fica aí a ressalva. Bom, em mandioca também a gente tem a presença, né, de algumas doenças e principalmente pragas. No caso de pragas, a gente observa muito facilmente o ataque de formigas, como vocês estão vendo aqui, ó, em destaque, né? As formigas aí causando estragos. Curiosamente, essa mandioca aqui, ela está cercada por boldo. Não sei se vocês já tiveram aí a curiosidade de experimentar chá de boldo, é um negócio assim bem amargo, né? E ainda assim as formigas estão ali presentes, né? São seletivas, né? O boldo, elas não causam danos na superfície das folhas, não, mas na mandioca, né? E a gente vai ter a oportunidade também de ver na semana que vem o preparo de inseticida a partir da própria mandioca, para controlar formiga, por exemplo. Ok? Muito bem. Eu gostaria de ouvir vocês aí agora, né? Nesse momento, a gente, o que tinha para expor para vocês sobre características gerais de sintomas e de forma prática, como você consegue ir ao campo,
e observar a diferença de um sintoma para um sinal e conseguir identificar em algumas culturas a presença de doenças a partir da manifestação de sintomas e da presença de sinais. Então, eu gostaria de ouvir de vocês aí agora, se tem dúvidas, aquelas que eu puder responder, responderei agora, e se eu não puder responder, com certeza, na próxima aula a gente retoma o assunto. Mas antes de vocês se manifestarem, só um segundo que eu irei encerrar aqui a gravação da aula, tá bom?